Perfeito. Eu acho que tem algum microfone aberto aí. Se tiver, se vocês puderem arrumar, por favor. Só para não mudar a microfonia. Então vamos lá. Vamos começar em nome de Jesus. Deixa eu só fazer mais uma chamada lá no grupo. Que oração poderosa. Aleluia. Vocês perceberam que ontem o dia de vocês foi totalmente diferente? Quando você acessa os portais, tudo é diferente? Perceberam isso? Espera aí, só um momentinho. Pronto. Mandei lá no grupo lá, chamando o pessoal para estar com a gente. Então vamos lá, pessoal. A aula está sendo gravada, só que eu tô gravando ela de uma forma diferente. E eu também nem sei se eu vou liberar essa gravação no nosso grupo oficial, porque são muitas coisas delicadas que eu vou falar aqui. Mas vamos lá, em nome de Jesus, papel e caneta na mão, para que nós venhamos continuar com o alinhamento. Ontem eu falei sobre propósito e hoje Deus me pegou muito forte. Na verdade, ontem mesmo Deus já tinha me dado uma direção. Para hoje nós fazemos essa aula aqui, que é sobre a alma. Eu vou explicar para vocês acerca da alma. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Amém? Hoje eu não vou conseguir abrir a minha câmera, não, mas dá para todo mundo ouvir perfeito, né? Maravilha. Então, já prepara papel, caneta, porque essa aula vai libertar você, ela vai alinhar você. Tem muitas pessoas me procurando, falando que a mente delas estão sendo libertas, que elas estão conseguindo ter mais clareza, que elas estão sendo ativadas. Está havendo muita ativação na vida de muitas pessoas, e você não pode ficar de fora disso. Entende? Então vamos lá. Nós vamos começar hoje a alinhar as almas que estão desalinhadas. Por quê? Presta muita atenção. Eu quero que você entenda. Muitas mulheres hoje, homens e mulheres, eles sofrem com depressão, angústia, medo, insegurança, vários tipos de traumas, coisas que muitos de vocês aqui têm vivido que vêm da sua alma e você não sabia disso. Eu quero trazer para você uma libertação a um nível que vai mudar a sua mente, porque muitas vezes você passa por vários problemas e você não sabe identificar o porquê desses problemas. E a alma, é muito importante você entender e ter um domínio sobre o assunto da alma. Por quê? Como você não conhece a sua alma, você não sabe o que ela é capaz. Como você não conhece a sua alma, você não sabe qual é a capacidade da sua alma. O que a sua alma faz? Qual é a função da sua alma? Vocês sabem me falar? Qual é a função da sua alma? Por que você se preocupa tanto com o seu corpo, com coisas terrenas, e às vezes o que é espiritual, né? O que é espiritual, as pessoas elas acabam colocando uma religião, coisas religiosas nessas partes. Elas são religiosas demais e acabam esquecendo a alma. Os religiosos, eu posso ser sincero para você, eles não cuidam da alma. Eles se preocupam mais com o corpo do que com a alma. Amém? Então, as pessoas hoje elas esquecem que Deus ele criou a alma. Deus também criou a alma. Eles esquecem, entende? E a nossa alma, pessoal, a nossa alma, as pessoas elas não entendem isso, mas a nossa alma ela é boa, ela é perfeita, porque ela foi feita pelas mãos de Deus. E aí, quando você não dá valor para a alma, você esquece de muitas coisas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando até aqui? Principalmente as mulheres, viu? Muitas coisas ocultas, muitas coisas nas emoções, principalmente das mulheres, vocês vão começar a entender aqui e vocês vão compreender um pouco sobre essa questão. Existem várias questões que precisam ser tratadas nas nossas vidas. Entende? Muitas mulheres falam assim: "Ah, eu acordo assim, querendo matar um gigante, é, no outro dia eu já não estou querendo mais, né? No outro dia eu já não quero mais nada com nada. Um dia eu tô, né, com uma unção sobrenatural, no outro dia eu já. Então você oscila nas suas emoções, entende? Você acaba oscilando nas suas emoções, na questão do seu dia a dia. Você acorda bem e quando é à tarde você já está mal. Você acorda querendo vencer o mundo, mas no outro dia o mundo já venceu você já está na depressão, entende? Então, muitas das questões emocionais das mulheres e dos homens são porque eles não conhecem quem eles são. E isso está ligado com o seu propósito também, entende? Porque descobrir quem você é tem a ver com a sua identidade e tem a ver com o seu propósito. E por que eu quis falar sobre a alma? Porque a alma desalinhada, ela nunca vai conhecer o propósito. Sábado agora nós vamos dar um treinamento, no finalzinho eu vou explicar para vocês como vai ser, e vou mandar lá no grupo também. Mas eu preciso tratar primeiro dessa questão da para você entender um pouco. Eu já liberei já 2 aulas lá falando sobre laços de alma, só que isso aqui eu vou trazer algo um pouco mais diferente.
Então, às vezes, as pessoas elas não entendem. Tem muitas pessoas que elas são espirituais, são filhos e filhas de Deus. Só que o povo perece por falta de conhecimento, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer oração, não adianta ir procurar um pastor, não adianta ler sua Bíblia, não adianta nada disso se você não tratar da sua alma. Se você não se conhece, se você não conhece Jesus, se você não tem uma vida, se você não tem uma experiência sobrenatural com Jesus e com você mesmo, você nunca vai descobrir quais são as oscilações das suas emoções. Vai anotando isso, em nome de Jesus. Tá todo mundo entendendo até aqui? Eu gosto daqueles que faz uma cara meio assim, um bico, mas depois no final acaba concordando. Guilherme, Amém? Pode Guilherme. falar, Marlene. A Marlene aí. Pode falar, Marlene. Seja bem-vinda, minha En- amiga. Então, estou Você trabalhando, tá aí faz coloquei tempo o aí? fone aqui, vou tentar ouvir, tá? Aí se você me perguntar, se você Amém. não responder, é porque eu não vou poder, Fique em dependendo paz. da hora. Fique cabeça também. Falou então. Amém? Então Amém. vamos lá. Vamos continuar. Tá todo mundo entendendo aí, né? Perfeito. Então, assim, eu sei que isso aqui é novo para algumas pessoas. Só que eu quero que você entenda. Isso sempre existiu. Você sempre precisou saber disso. Só que a ignorância sempre ocultou isso de você. Entende? Então, bom, o que que acontece? Nessa noite, perdão, nessa tarde, né? É que eu estou acostumado a dar sempre aula à noite. Nessa tarde, eu quero ensinar vocês acerca dos laços de alma. Eu quero trazer mais coisas acerca do laço de alma. Esses laços de alma, eu quero que vocês anotem isso. São ataduras, anota isso. Esses laços de alma, eles são ataduras que eles vão surgindo ao longo do decorrer da sua vida. E tem pessoas que pensam que é só na vida amorosa. Isso pode acontecer desde a sua infância, desde um período muito cedo na sua vida. Então eu quero eu quero explicar para você. Quando você começa a ser preso, a ter essas ataduras de alma, isso impede a sua progressão. Amém? Vai anotando isso que eu vou falando bem devagarzinho. Quando você começa a ter ataduras, isso vai impedindo a sua progressão. Então, muitos dos problemas que todos vocês aqui passaram têm a ver com o laço de alma. Pode ser que não tá 100% ligado ao laço de alma, porque o diabo ele é estratégico, ele sempre faz uma bagunça na vida das pessoas. Como que ele faz uma bagunça? Ele faz você não entender de onde está vindo o problema. Aí vem um problema daqui, vem um problema dali, vem um problema não sei de onde. Amém? Fique em paz, tá, gente? Vocês que estão de fone aí, pode ficar tranquilo, Sueli, relaxa. Amém? Então vamos lá, presta atenção, mas foca aqui, porque isso aqui é muito importante vocês entenderem. Então o diabo, ele sempre vai tentar confundir você. Nossa, mas será que eu tenho que libertar? Será que eu tenho que me libertar na onde? Não, eu tenho que fazer um jejum? Não, ele sempre engana vocês, porque você faz aquilo, mas nunca é 100% liberto. Porque você tem que entender que tudo está ligado com a alma. A primeira libertação que tem que acontecer na vida de todo ser humano é na alma. É na alma. Então, quando você começa a ser preso, as ataduras elas vão impedindo a sua progressão. Isso impede o seu avanço em várias esferas da sua vida, várias. Por exemplo, tem muitos que estão aqui que já tiveram um relacionamento bem jovem, bem cedo na sua vida você já teve um relacionamento. Sim ou não? E outra coisa que eu quero que você entenda, mas eu casei certo, casou certo, mas quebrou o laço de alma antes de você casar? Todas as pessoas antes de se casar, antes de ter tem que quebrar, porque senão vai vir o quê? Os juros do passado. Vai vir problemas do passado. Isso aqui eu vou explicar aqui conforme o tempo. Então, esse relacionamento que você já deve ter tido, tenho certeza, muitos já devem ter tido, por falta de maturidade, por falta de experiência, ele veio ter um fim, correto? Só que talvez esse relacionamento, dentro desse relacionamento, houve uma prática sexual. Você teve uma relação sexual com essa pessoa, mas você não casou com ela, correto? Só que até o dia de hoje, você ainda recorda, você ainda lembra. Quando você às vezes você para pensar, dá até um suspiro. Às vezes você lembra de momentos sem você querer. Sem você querer. Ah, mas eu não sinto mais nada. Mas de vez em quando vem as lembranças. Se você vê essa pessoa na rua, você pode até sentir uma atração por essa pessoa. Sabe o que essas imagens recorrentes, essas imagens recorrentes que vêm na sua mente de relacionamentos passados, sabe o que são essas lembranças do seu passado? Isso é porque você tem um laço de alma. E esse laço de alma pode acontecer com pessoas, né? Como eu digo aqui, tanto no relacionamento, né? Isso pode acontecer com homem, com mulher. Isso pode acontecer através também de lideranças. Sabia?
Atração ou raiva. Isso mesmo, atração ou raiva. Raiva também, Marlene, raiva também. Atração ou raiva, isso mesmo. Então, presta atenção, gente, isso aqui é muito poderoso. Então, ou seja, isso pode acontecer também com liderança, sabia? Você pode ter um laço de alma com líderes, você pode ter laço de alma com familiares que já morreu, entende? Eu conheço pessoas que em certos momentos da vida dela, elas começaram a ficar um pouco desequilibradas, entende? Geralmente, bom, eu vou falar uma coisa aqui, mas presta atenção, eu quero que vocês escrevam aqui se faz sentido para vocês ou não. Já viu aquelas pessoas que elas gostam de beber e elas gostam de ouvir músicas antigas? Já viram isso? Pessoas que gostam de beber e ficam lembrando das músicas antigas. Quem aqui já viu isso? Vocês estão aí? Essas pessoas, às vezes, às vezes a pessoa é até nova. A pessoa é até nova, com uma idade de 25, 30, ela nunca viveu, vamos supor, por exemplo, ela nunca viveu a época dos avós, mas ela gosta desse tipo de música que os avós ouviam. Mas ela nunca escutou, entende? Por que que ela escuta? Porque a alma dessa pessoa está conectada ao antepassado, entende? Até com um pai, com uma mãe. Ó, pra você ver, essa aula aqui vai libertar muita gente. Muita gente. E olha que isso aqui nem é um treinamento para quebrar o laço de alma, é só uma aula explicativa. Mas porque o conhecer a verdade liberta você. Essa aula vai te libertar porque você estava perdido em muitas coisas. Isso aqui vai trazer para você uma ativação para que você não venha mais continuar sendo enganado. Entende? Porque você vai entender que agora, muitos dos seus problemas que você não resolveu na sua vida tem a ver com a sua alma. A alma, muitas vezes, ela está conectada com um pai, com uma mãe, até pessoas que já morreram. Eu conheço muitas pessoas que ela têm práticas, comportamentos, elas repetem um padrão de comportamento dos seus pais. Entende? E aí existe um momento de, vamos dizer assim, um momento que a pessoa, ela sai um pouco, né? Ela sai um pouco do que é consciente e ela começa a ficar perdida na vida dela. Ela começa a fazer um monte de bobagem. E você olha para essa pessoa, é como se ela fosse uma outra pessoa. Presta atenção. Você conhece alguém assim? Me diz aí. Ou você é assim? O que vocês estão achando dessa aula? Isso aqui não é qualquer aula, não, viu? Isso aqui você não acha em qualquer esquina, não, com todo respeito. Isso aqui é libertação pura. Algo que Deus, Ele quer Guilherme, que vocês vejam isso. deixa eu te perguntar um negócio rapidinho, enquanto eu tô podendo aqui. Pode Então, falar, Marlene, talvez só não me importa muito, hein, Marlene? Igual você fez não, da mas mentoria eu, lá. mas eu não vou poder cortar muito, não, só agora que eu tô podendo falar. Se a pessoa sentir raiva, talvez ela não tenha laço de alma, ué, Não. ou não. É o seguinte, o laço de alma, se a pessoa ela sente raiva de um ex, algo do tipo, ela tem sim, ela tem um laço de alma, sim. A alma daquela pessoa está conectada. E ainda, além do laço de alma, é muito pior, ela tem uma amargura no coração. Então, isso se mistura com várias questões, entendeu? Não só o Ah, laço tá. de alma, mas o diabo é igual eu falo, o diabo ele sempre usa, ele sempre acrescenta mais. Além de ter o laço, porque o diabo, você sabe, ele é estrategista, ele nunca desaproveita nada. Eu dei uma aula explicando isso esses dias, falando que o diabo não desaproveita nada. Toda oportunidade que ele tem, ele vai aproveitar. Então, o que, se a pessoa sentir raiva, além de ser um laço de alma, é amargura, é muita coisa misturada. E ela sai muito prejudicada, porque às vezes a pessoa nem tem raiva dela, né? A pessoa também é prejudicada, mas ela é muito mais. Entendeu? Uhum, Amém? Então vamos entendi, lá. amém. Vocês conhecem alguém assim, pessoal? Igual eu falei aqui agora? Pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso significa que essa pessoa, ela nunca foi curada dos laços de alma. Nunca. Por isso que eu falo para vocês, todos têm que fazer o laço. Tem pessoas novas que às vezes têm dúvida, tem pessoa que fica procurando, fica pesquisando, mas eu posso falar para você, cuidado, que você não vai achar isso aqui em qualquer lugar, não. Tem pessoas que conhecem, mas não entendem disso de uma profundidade igual a gente entende. Nós somos treinados para isso, entende? Nós somos treinados, capacitados para estar ensinando vocês nisso. Eu conheço pessoas que às vezes a pessoa vai pesquisar lá, como quebrar o laço de alma. Isso aqui não é fácil de quebrar, não. Entende? Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Até porque isso aqui está há anos e anos na vida de pessoas. Então, toda pessoa que ela tem essas questões, ela nunca foi curada do laço de alma. Quando uma pessoa ela tem problema no laço de alma, a pessoa não consegue prosperar financeiramente. Se você não consegue prosperar financeiramente, isso é uma das maiores provas que você tem um laço de alma. Uma pessoa que já é adulta, mas ela se comporta como uma criança. Conhece alguém assim? Tem laço de alma.
Aqui, hoje eu vou trazer mais as características para você entender. Isso é a maior evidência que a pessoa tem um laço de alma. Então, quando você rompe esses padrões, quando você quebra os laços de alma, olha só, ó, o homem que eu casei é assim. Então, ou seja, ele tem um trauma de infância, além de ter um trauma de infância, ele tem um laço de alma ligado à paz. Isso é muito sério. Você vê como que é muitas coisas. Vocês podem ver. Abra aí, Isaías 58 aí, para nós começarmos. Que eu vou ensinar para vocês como vocês começam esse processo. Entenda que, entenda que a libertação é um processo. Não queira fazer nada sozinho. Tem gente que fala, como que quebra o laço de alma? Não é como, é quem, ok? É quem. Você tem que saber quem tem essa capacidade para te ajudar a quebrar. Amém? Então, quando você quebra esse laço de alma, as coisas começam a acontecer. Abra aí, Isaías 58, do versículo 6 em diante. Vamos lá. Que aqui eu vou te dar os primeiros passos para você começar a romper os laços de alma. E aí, isso aqui vai, se você fizer o que eu vou te falar, fica até mais fácil para quando você for fazer um treinamento particular, para quebrar mesmo, para me te ensinar muito mais coisas sobre a alma. Aí você vai ficar impactado com o que eu vou te ensinar. Vamos lá. Isaías 58, do versículo 6 em diante. Deixa eu abrir aqui também. Achei. Vai dizer assim, ó. Não, ó, não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que liberte as amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Olha só, presta atenção. Aqui eu quero te explicar algumas práticas para que você comece a romper. Mas entenda que laço de alma não se quebra assim de uma hora para outra, porque eu conheço pessoas que elas já fizeram o treinamento, tem pessoas que já precisaram fazer 2 vezes para nós quebrarmos o laço de alma. Por quê? Porque tem pessoas que já teve relacionamento com várias pessoas. A alma ela é muito delicada e é até difícil explicar isso porque é muitas situações que acontecem dentro da sua alma. A sua alma para Deus é como uma cidade. Só que isso eu já não posso falar aqui, isso aqui eu já falo só no treinamento. Então, vamos lá. Olha, aqui mostra, olha só, não é esse o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir os oprimidos e livre? E que vos quebreis todo jugo? Aqui o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele começa a falar acerca das ataduras de jugos, entende? As ataduras de jugo e de algo que prende pessoas. Então hoje nós temos uma experiência muito profunda com relação à alma. E por que tudo isso é muito importante nós pontuarmos aqui para vocês entenderem? Porque muitos de vocês lutam e relutam, muitos de vocês já estão na igreja há muito tempo, há muitos anos, você já foi batizado, já você tem pessoas que já nasceu em berço evangélico, mas não consegue ver o sucesso acontecer na sua vida de jeito nenhum. Isso não tem explicação, correto? Não tem explicação. A pessoa até fica, às vezes a pessoa até culpa Deus. Tem muita gente que às vezes chega em mim, irmão, eu já fiz isso, já fiz aquilo, o que que eu faço agora? Aí eu vou explicando devagarzinho, porque a mentalidade daquela pessoa ainda não consegue entender. Entende? Por isso que eu não gosto nem de ensinar coisas assim para qualquer pessoa. Eu vou devagarzinho, pessoal. Eu vou devagarzinho. É igual eu falei, essa aula mesmo, eu vou deixar gravada aqui, só que eu não sei se eu vou liberar essa aula lá no grupo, porque é muito delicado. Tem gente que não alcança isso ainda. Mas todos vocês precisam alcançar. Só que para alcançar tem um processo. Entende? Tem um processo. Eu já liberei várias aulas, tem as aulas do YouTube, vocês podem ver, tem muitas coisas para alinhar vocês. Muitas coisas que vão trazer um alinhamento totalmente na vida de vocês. Amém? Então, tem gente que às vezes você vê que às vezes você tenta, você faz força, às vezes você faz muita força, mas o sucesso nada. O sucesso não vem. O sucesso não vem por quê? Porque você tem uma atadura de alma. Hum? E para quem já teve prática sexual com garota de programa? Tem pessoas que me perguntam isso. Se um homem já teve uma prática sexual com uma garota de programa, né? Esse homem ele tem um laço de alma com inúmeras, centenas e milhares, até milhões de pessoas. Sabia disso? Até aqui vocês estão entendendo?
Sério? E eu te explico por quê, o Tainá. Tainá colocou uma cara de chocada. Inúmeras pessoas. Sabe por quê? Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Eu não sei se eu consigo fazer um desenho. Eu não consigo, não. Quando você tem. Deixa eu ver. Quando você tem um laço de alma, quando um homem e uma mulher se casam, vamos lá, eles se tornam o quê? Uma carne só. Quando você já teve um relacionamento lá no passado, Deus, às vezes você era um adolescente, uma adolescente, Deus ele olhou para você, ele não olhou como um namoro, ele olhou já como um casamento. E se você teve uma relação sexual, sua alma se conectou com a alma daquela pessoa. Só que às vezes, se você se separou daquela pessoa, um pedaço da sua alma foi para a alma dela. Isso se chama laço de alma. O laço de alma, isso aqui peraí que eu já vou explicar mais, eu não vou também explicar tudo aqui nessa parte aqui, mas já vou explicar mais para você entender. Mesmo que você, vamos lá, mesmo que você tenha se separado dessa pessoa, essa pessoa levou um pedacinho, um fragmento da sua alma. E o fragmento da sua alma agora é daquela pessoa e o fragmento da alma dela é sua. Então, todas as vezes que você tiver uma outra relação com outra pessoa, você acaba envolvendo aquela pessoa que já não tem mais nada a ver da sua vida. Vocês entenderam ou bugou a cabeça aí? Explica para mim aí. Me dá um feedback, se vocês entenderam ou deu um bug na mente. Ou seja, toda vez que você se deita com o seu marido, mesmo você sendo casado, certinho, e se você não quebrou o laço de alma, você está se deitando com o seu marido, com todas as pessoas que ele se deitou ao mesmo tempo e com todas as pessoas que você se deitou ao mesmo tempo. Isso é laço de alma. Agora você está entendendo por que Deus fala que não pode haver divórcio? Estão entendendo? Por quê? Por conta da alma. Porque se você casou, você é uma carne só. Agora já não é mais. Ah, mas eu sou eu, meu marido é meu marido. Não, sua alma está conectada com a alma dele. Aonde você vai, ela vai com você. Isso é forte demais, né? Chega até arrepia. Imagine vocês. Se eu arrepio, imagine vocês. Então, isso aqui é muito profético. Isso é muito sério. Entende? Então, se essa pessoa teve uma prática sexual, se o marido trai. Por isso que o marido, quando ele trai, leva problema. A esposa conhece. Se o marido trair, na relação sexual, a esposa sente. A esposa fica vamos supor, fica imaginando, fica ali com aquela desconfiança. É porque no ato sexual ele. Por que que Adão, ó, quando vai dizer lá em Gênesis, que Adão conheceu Eva, tá falando da relação sexual. Porque Adão, ele teve uma relação com Eva, então ele conheceu a alma de Eva. Entende? Quando fala isso. Ali está falando que Adão conheceu Eva pela prática sexual. A sua alma conhece a alma do seu marido. Então, quando tem uma coisa errada, você percebe. A mulher percebe muito fácil. O homem também, mas é porque o homem ele é muito ligado, né? Ele é muito distraído. Os dois têm a mesma capacidade, mas a mulher percebe mais. Então, por isso que às vezes o homem, quando ele traz um grande problema financeiro para a família. Entende? Isso é muito sério, muito sério. Muito sério mesmo. Então é por isso que você vai perceber que toda mulher ou todo homem que foi garoto de programa, eles não conseguem mais saber quem eles são. Eles não têm identidade. Eles oscilam. Por quê? Eles não sabem quem eles são e muito dos seus sentimentos e dos comportamentos que ele tem são comportamentos herdados numa noite de sexo. Acho melhor parar, né? Tá muito pesado, né? O que vocês acham? O que vocês acham, hein? Aqui tá punk. A libertação só acontece a gente ir ouvindo, então continua. É isso aí, a libertação acontece. Agora fala aí, tá acontecendo aí, gente? Libertação? Glória a Deus. Tem gente mandando mensagem aqui, não conseguiu entrar. Vamos lá. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Uma das características de você identificar um homem que ele tem essa prática, né? Principalmente se o homem ele é casado, a mulher vai descobrir na hora, porque o homem começa a ter um comportamento agressivo. Entende? Ele começa a ter comportamentos agressivos. Isso é muito sério. Então é muito fácil você perceber. Você pode ver como que tem várias coisas envolvidas. Não é só orar, não é só jejuar. Tem que matar a raiz, tem que pegar o problema pela raiz e jogar fora. Um verdadeiro libertador, ele vai na raiz. Libertação não é colocar a mão na sua cabeça e falar, sai demônio que eu te expulso. Não, aquilo dali é parte da libertação. Não estou falando que dali não é libertação, mas é uma parte. A maior libertação é colocar sabedoria, conhecimento na mente de uma pessoa e fazer ela entender quem ela é, quais são os benefícios do reino que ela carrega. Pronto. Pronto. Entende? Então,
Quando o homem ele faz isso, ele começa a ter comportamentos agressivos com a esposa e também com os filhos. Ele começa a negar dinheiro, as finanças começam a acabar. Então, por quê? Porque além do espírito de prostituição, entra também o laço de alma que ele fez com aquela prostituta. E ele leva esse laço de alma para a esposa dentro de casa. Eu não conheço nenhuma prostituta, eu não conheço nenhuma mulher que vende o corpo que ela tenha sucesso. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, mas ela não tem sucesso. Ela não tem prosperidade, ela não tem alegria, ela não tem paz. E pode ter certeza, na madrugada ela chora. Pode ter certeza. Por isso que ela vive em noitadas e noitadas, para esquecer o vazio, o buraco que deixaram na alma dela. E acaba muito rápido, né? Você pode ver que essas pessoas assim, elas sempre vão viver atormentadas. Até aqui tá claro para vocês? Entende? E elas acabam de destruir famílias, né? As prostitutas destroem muitas famílias, né? Infelizmente. É muito sério isso. Então, até aqui tá certo? Então tá bom. Mas eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Todos vocês, em níveis, em dimensões, você pode ter uma atadura na alma, mas você pode quebrar tudo isso. Você pode romper tudo isso. Mais para frente, não, quer dizer, mais para frente não. Eu dou esse treinamento no particular para quebrar. Eu queria mais para frente eu vou fazer em grupo, mas mesmo assim o valor vai ser o mesmo, porque isso aqui é um treinamento muito, muito, muito poderoso. Eu não posso diminuir também o valor do conteúdo que eu passo para vocês. Mas mais para frente eu vou fazer em grupo, mas eu ainda estou fazendo no particular. Aproveitem a oportunidade. Eu acho melhor até assim, eu acho que a pessoa ela gosta mais no particular, que ela tem toda a atenção para ela, né? Mas vamos para cima. Você que está entendendo isso aqui, a importância disso aqui, não fique mais sem você procurar quebrar esses laços de alma. Isso é muito importante. Entende? Então não perde tempo, ok? Mas vamos lá. Saiba de uma coisa, você pode ser livre desse laço de alma. Entende? Às vezes as pessoas constantemente, principalmente mulheres, constantemente elas sonham que o marido está traindo ela com o ex. Deixa eu explicar uma coisa para você, se isso acontece com você. Muitas vezes o seu marido ele não está traindo você, não traiu você com a ex dele. Mas se vocês têm esse sonho, é porque a alma dele nunca se desconectou da alma dela. Entende? Só que eu vou deixar bem claro para vocês aqui, que, ou seja, muitas pessoas, elas não conseguem entender que a libertação é um processo. Tem pessoas que acreditam que a libertação é como se fosse um passe de mágica, um miojo de 3 minutos. É o famoso levantei a mão, aceitei Jesus, tá tudo certo, acabou, agora eu vou viver uma nova vida. Não, não é assim. Aí eu pergunto para você que está aqui, você que já é cristão, vamos colocar assim, há 15, 10 anos, você que, enfim, você já passou pelas águas, fez tudo certinho. Fala aí, como está a sua vida? Como está a sua alma? Como estão as suas emoções hoje? Como estão as suas finanças? Melhor ainda, como estão as suas finanças? Como está o seu casamento depois de você ter feito tudo isso? E fala aí, se apenas aceitar Jesus, se apenas levantar o seu bracinho lá, se apenas passar pelas águas, faz com que tudo ficasse certo na sua vida. Tá vendo? Olha lá, sempre foi uma porcaria. Mas agora não vai ser mais, irmã. Amém? Me fala aí, como está a sua vida, como está a sua casa, como estão as suas emoções, como está o seu bolso hoje? Porque se tá ruim, querido, você acabou de identificar que você tem um laço de alma. Porque para falar de alma, a gente vai ter que falar, né? É, é, como você imagina na sua alma, assim ela é. Eu até ensinei isso esses dias, eu expliquei. Assim como você pensa na sua alma, ela é. Está Provérbios 23, versículo 7, né? É isso mesmo, Provérbios 23, versículo 7. Fala isso. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, aquilo que você está pensando nesse momento, aquilo que você está vivendo nesse momento, é aquilo que está dentro da sua alma. Olha a revelação. O que está na sua mente toda hora, o que fica perpetuando na sua mente, é o que está na sua alma. Entende? É aquilo que está dentro da sua alma. Se você está vivendo um casamento fracassado, se você está lutando contra os vícios, se você está lutando contra o divórcio, se você está lutando contra a prostituição, se você está lutando contra qualquer coisa que seja das trevas, então sua alma está refletindo isso dentro dela. Provérbios 23, versículo 7, irmã. Que vai dizer, assim como você pensa em sua alma, assim como o homem pensa em sua alma, ele é. Tá certo, né? É 7, 27,
Vou abrir aqui para me ver, porque às vezes eu me confundo, mas é isso mesmo. Porque às vezes eu falo que é 7:23, eu 23:7. É isso mesmo, tá certo, ó. É que tem várias traduções. Ó, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Entende? Até aqui tá claro para vocês? Posso continuar? Maravilha? Quanto tempo já temos de aula aqui? Agora eu tô gravando de uma forma diferente agora as aulas vai ficar melhor para vocês, para não encher o celular de vocês de áudio. Agora vai ser por link. Vou mandar um link para vocês, você só clica no link, vai conseguir ouvir a aula perfeitamente. Amém? Então vamos lá, vamos para um ponto mais importante dessa tarde. O que que as pessoas elas mais me perguntam, né? O que que a pessoa ela mais me pergunta é, em primeiro lugar, é, como que ela deve fazer para que a alma dela comece a prosperar? Vamos lá. Eu quero deixar algo bem claro para vocês. Tudo que a gente for falar, precisamos trazer uma base bíblica, trazer dentro da palavra. Então, aqui eu não estou com palavras que eu li um livro, palavras que eu vi um livro, vi um vídeo e eu estou passando para vocês. Negativo. Isso aqui são experiências que nós vivemos, coisas que o Senhor traz para mim, traz para nós através da revelação. Então, a palavra, ela traz para a gente uma revelação profunda do que o Senhor ele quer tratar com a gente, do que o Senhor quer tratar comigo e com você. Então, quando se fala de alma, é o que a gente estava eu estava até falando esses dias para uma pessoa. Quando a gente fala de alma, quase você não se vê ninguém falando de alma hoje. Quase. É sempre é o espírito, que o espírito é fogo, é jejum, é oração, é não sei o quê, mas o que não se vê são o que não se vê é esse assunto sobre a alma. E o que você mais vê hoje são pessoas frustradas, pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não se amam, porque elas não trataram a alma delas. Aí eu falo para vocês, você entregou sua vida para Jesus há quanto tempo? Hum? E aí você está esperando o quê? Você está esperando a promessa de Deus. Às vezes você está esperando a promessa de Deus para converter aquele seu marido que não quer nada com nada. Há quanto tempo que está esperando isso? Há quanto tempo que está esperando a sua vida mudar? Está esperando quanto tempo Deus curar aquela doença? Hum? Deus ele pode fazer? Sim, Deus pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes nós não buscamos esse conhecimento. Nós não buscamos a libertação através da sabedoria. Nós buscamos sempre aquilo que nos convém. Nós sempre queremos ser espirituais, né? Sempre queremos fazer as coisas mais importantes, né? Que é até o que eu estou explicando para vocês hoje. As suas emoções, principalmente das mulheres, eu sempre falo as mulheres, porque as mulheres que sempre agem nessa. É sempre a emoção da mulher que é sempre mais, como eu posso dizer assim, que sempre é mais efetiva. Então, por que que muitas mulheres e muitos homens hoje não conseguem prosperar? Por que que muitas famílias hoje estão passando dificuldade? Porque não conhecem a sua alma. E a sua alma, ela está adormecida ou ela está ferida. Ou ela passou até por um processo de amnésia, sabia? Sim, a sua alma sofreu uma amnésia. Abra aí, Salmo 139, versículo 14. Vamos lá, para que você possa entender. Até aqui está claro, né? E vão marcando isso aí, gente. Vou anotando essas informações que são chaves. E sábado temos o treinamento do propósito, hein? Vai ser power, hein? Vai ser power. Hein? Depois eu vou mandar para vocês lá as informações. No finalzinho aqui eu já vou falar com vocês sobre isso. E além de tudo, tem um bônus, hein? Vou dar um bônus para vocês, uma aula bônus que eu acho que vocês nunca viram antes. Olha, eu sempre vou falando antes, né? Vamos lá, 139, versículo 14. Vai dizer assim, ó, Salmo 139, 14. Graças a Deus te dou, ó, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha que forte isso, né? Eu vou até ler de novo. Graças te dou. Aqui o salmista está agradecendo por Deus ter feito a alma dele de uma forma perfeita e agradável. Ó, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Que obras são essas? As que ele colocou dentro da sua alma. São admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Espera aí. Então, se a sua alma sabe, significa que sua alma tem uma consciência.
Significa que sua alma tem consciência e dentro da consciência dela tem informações. Que informações são essas? O dia que ela esteve na eternidade. Vamos lá. Aonde que está a nossa alma, gente? Aonde que a nossa alma está localizada? Anota isso. No centro das nossas emoções. Anota isso. Então, se a alma está no centro das nossas emoções, o que ela vai fazer? Ela vai sempre refletir aquilo que nós sentimos. Por exemplo, às vezes, quando você era criança, você apanhou muito do seu pai. O seu pai ele te bateu muito. Ou sua mãe, não sei. Então, constantemente, sua alma reflete isso que você viveu lá atrás. Ela reflete. Para você ver o que é um laço de alma. Um laço de alma que você faz com pessoas, até com seus pais você pode ter feito. Por quê? O que é a alma? Como que a alma foi criada? Olha só, eu era espancada. Só a lembrança já olha lá. Só aqui, esses chorinhos aqui já deu para ver já. Já deu para entender que isso foi o que aconteceu com você. E isso reflete na sua alma até hoje. Sabia? Até hoje sua alma reflete isso. Tá vendo como que o laço de alma é muito mais sério do que você imagina? Aí eu faço a seguinte pergunta aí. Como que a sua alma ela foi formada? Alguém sabe me dizer? Vamos usar aqui esse exemplo aqui. Às vezes a pessoa apanhou a infância inteira, da mãe ou do pai. Aí essa pessoa cresce. Aí ela casa, certo? Como que é o casamento dessa pessoa? Como que é a relação com o marido dessa pessoa? Sempre vai refletir na mesma coisa que aconteceu com o pai, com a mãe. Às vezes, essa mulher pode acabar sendo espancada pelo marido, assim como ela foi pelo pai ou pela mãe. Às vezes o marido pode acabar fazendo a mesma coisa. Porque o trauma, ele é tão perigoso que ele faz a pessoa ficar presa no passado e viver um presente como se fosse o passado. Porque existe o eletromagnético do coração, que isso aqui eu já não posso mais trazer para essa aula aqui, que já tem outra vez com outra aula. Mas então aqui você entende. Então você vai entender que a sua alma ela é boa. Anota isso, querido. Sua alma é boa, sua alma é perfeita, porque Deus que criou sua alma, Deus ele criou sua alma perfeitamente, como nós acabamos de ler em Salmo 139, 14. Sua alma foi feita de um modo agradável, perfeito. Mas por que que ela está assim? Lembra? Não, melhor, por que que eu falei sobre a amnésia? Porque quando a sua alma, anota isso, agora vamos lá. Ó, tá vendo? Isso mesmo, Taliane. Então, tudo isso tem que ser tratado. Por que que eu falei sobre essa questão da amnésia? Por quê? Porque quando a sua alma foi formada, quando o seu pai e sua mãe foi gerar você, né? Quando eles foram gerar você, sua alma ela teve uma amnésia. Por que ela teve uma amnésia? Quando ela entrou no ventre da sua mãe, ela já esqueceu de tudo. Quando ela esquece de toda aquela perfeição que ela tinha, de todo o amor que existia, ela veio para a Terra, certo? Ela veio para a Terra e começou ela veio para a Terra e você começou a ser mudado com coisas ruins, modeladas com coisas ruins que foi para sua alma. E aí veio traumas, veio abuso, veio mentira, veio rejeição, veio abandono. Tudo isso foi entrando na sua alma. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo? E aí, você vai entender que a sua alma ela foi se alimentando desde a sua infância. Tudo que você viveu de ruim, se você não quebrou, se você não cuidou da sua alma, está refletindo nela até hoje. Ela foi se alimentando. Então, sua alma começou a se alimentar, ela começou a se alimentar com sentimentos ruins. E por isso que hoje você vê tanta coisa que as mulheres passam, né? Ou os homens também, sempre são principalmente as mulheres, que vejo muitas mulheres que são violentadas dentro de casa, não conseguem sentir amor, não conseguem dar amor. Tem mulheres que não conseguem dar amor para os próprios filhos. É uma coisa que, sei lá, é até difícil explicar, é até triste explicar, né? Falando sério. Entende? Às vezes a mulher tá lá, só consegue gritar, bater nos filhos, porque a alma dela foi gerada com gritos, pancadaria, com vícios dentro de casa, abusos. Quando ela, entende? Mesmo que ela não queira fazer isso, ela acaba fazendo. Já viu aquela mãe que bate no filho e depois ela fica mal? Mas ela bateu, ela poderia ter evitado aquilo. Aquela mãe que faz a... Isso acontece. Então a mulher e também os homens, eles foram moldados conforme aquilo que o mundo colocou dentro dela e dentro dele. Certo? E dentro do treinamento Laço de Alma,
A gente quebra isso, a gente quebra todo esse trauma do seu passado, a gente traz a sua alma para um novo estado, para o estado original de quando ela foi. Amém? Abra aí Efésios 1, versículo 4, que nós até lemos esse texto ontem, mas vamos ler de novo aqui. Efésios 1, 4. Eu quis dar essa aula para ficar mais claro para vocês, porque agora nós vamos ter o treinamento do propósito. Então Deus ele falou para mim, essa aula também é uma libertação profunda, não tem nem como. É só isso aqui já traz uma libertação para vocês. Correto? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4. E vai dizer assim, ó: assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, preste atenção, você que está aqui nessa aula, você já existia antes da fundação do mundo. Sua alma, ela tem uma existência pré-existencial, anota isso, minha alma, ela já existe antes da fundação do mundo. Minha alma, ela tem uma existência pré-existencial. Sua alma já existia, querido. Sua alma já esteve com Deus. Quer ver uma coisa? Vai em Salmos 47. Salmos 47. Seja bem-vindo, William. Pessoal, se vocês quiserem, eu até esqueci de falar, pode compartilhar esse link, tá? Com pessoas, ok? Que quem quiser entrar, não tem problema. Vamos lá. Salmos 47. Deixa eu abrir aqui. Não, perdão. Salmos 42. Nossa, como que eu esqueci isso? Salmos 42, vamos lá. Presta atenção, eu vou ler do versículo 1 em diante. Que vai dizer assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha só, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui é uma pergunta, tá? Em outras traduções fala, quando me apresentarei novamente perante a Deus? Aqui quem está falando é a alma. Ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. É a alma que está falando. É a alma que está, ela que está introduzindo aqui. E aqui no versículo 2 vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui a alma dela está perguntando, quando eu estarei com Deus de novo? Face a face. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? É a alma falando, tá? Versículo 4, olha o que a alma vai falar. Lembro-me dessas coisas. De que coisas que a alma lembra? Ó, e dentro de mim, porque aqui, peraí, deixa eu mudar essa tradução, calma aí. Essa tradução aqui, qual era o que nós estávamos lendo? 4. Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a minha alma em profundo pranto, de como caminhava, olha só, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Aonde que aconteceu isso aqui? Alguém sabe me falar? Alguém sabe me explicar onde que sua alma viveu isso? Deixa eu ver se eu volto para essa tradução aqui. Que tudo que foi traduzido foi traído. Deixa eu ler de novo aqui o versículo 4. Lá no céu, vocês pegaram. Ó. Quando me lembro disso, quando está falando isso aqui é sua alma, quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e com louvor, com a multidão que festejava. Aí aqui, no versículo 5, o salmista pergunta para a alma, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aqui ele dá uma ordem para a alma dele, aqui ele conversa com a alma dele. É o que eu ensino para vocês. Todos vocês aqui tinham que conversar com a sua alma, você tinha que pregar para a sua alma. Em vez de você ficar querendo saber da vida dos outros, conversa com a sua alma. Em vez de você ficar contando as coisas para os outros, conta para a sua alma. É ela que você tem que ministrar todos os dias para que ela venha estar no estado original dela. Aleluia? Até aqui vocês entenderam? Aqui mostra que a alma, ela mesma sente falta dos céus,
da eternidade, da onde ela já esteve, da onde ela já andou, da onde ela adorava a Deus. Aleluia? Então você já existe antes da fundação do mundo e sua alma também. Existe uma informação, existem informações contidas dentro do seu destino, da sua alma. Existe uma informação contida no seu código de destino que está dentro da sua alma. Aleluia. Aonde Deus ele nos escolheu, Efésios 1:4 vai dizer, ele nos escolheu nele, não foi? Aonde você se encontrava quando você foi escolhido? Abra aí Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12:1. Até aqui está claro para todo mundo, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém não está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Maravilha. Então vamos lá, então. Zacarias 12, versículo 1 vai dizer assim, ó. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem de dentro dele. Olha que forte isso. Da onde que você foi formado? Dentro de quem? Ei, anota isso. Deus escolheu eu e você que está aqui, você que está aqui assistindo essa aula. Deus escolheu eu e você de dentro dele. Só que você nunca entendeu uma revelação que eu vou te mostrar aqui agora. Quando Deus colocou Adão para ter um sono profundo e ele tirou uma matéria, né, uma matéria-prima, que é o osso da costela de Adão. Eu não sei se você entende sobre isso, eu não sei se você sabe sobre toda a anatomia do seu corpo, mas você foi criado para proteger o seu coração. Toda a anatomia, anota isso. Toda a estrutura óssea do seu corpo foi criado para proteger esse órgão vital que você tem, que é o coração. E esse osso que foi removido de Adão foi tirado de dentro dele, sabe por quê? Saiba de algo. Tudo que é grandioso, que é glorioso, sai de dentro de você. Anota isso. Tudo que é grandioso, que é glorioso, sai de dentro de você. Agora preste atenção. Quando o osso for removido, a Bíblia vai dizer que Deus, ele fecha aquela abertura com carne. Amém? Com carne. Então você vai perceber que a matéria-prima do seu grande sonho, ela é mais espiritual e ela não pode ser carnal. Ela é mais espiritual, ou seja, ela não pode ter carne. Por quê? A carnalidade impede você de criar coisas grandiosas, como Deus teve que fazer, né? Ele criou Eva. Mas o que eu quero mostrar para você com tudo isso que eu estou falando para você? Se Deus, para criar Eva, ele tirou de dentro de Adão, então sinta-se com privilégio, porque Deus, ele criou você de dentro dele mesmo. Acho que você não pegou foi nada. Se você tivesse pegado, você estava pulando aí, meu irmão. Sério mesmo. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Aleluia. Tá todo mundo pegando aí? Então, Deus, ele criou você de dentro dele e colocou você aqui na terra. E ele colocou uma alma vivente dentro de você. A sua alma, ela contém códigos. A sua alma, ela contém informações preciosas, que essas recordações só podem ser lembradas através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus, da verdade, ele pode revelar toda a verdade que está dentro da sua alma. Sua alma tem uma amnésia, tem muita coisa aí guardada, mas só o Espírito Santo pode revelar. Só ele pode despertar a sua alma ao ponto de você despertar e descobrir qual é o plano original que Deus tem para você sobre a terra. Faz sentido o que vocês estão ouvindo, sim ou não? Sim ou não? E o que acontece na questão da mulher? A mulher, ela não tem dificuldade de amar. O homem que já tem dificuldade de expressar o amor. Sabia? Porque a mulher, ela olha para a cara do homem, pode ser um canalha, pode ser um vagabundo, mas ela olha para ele e fala assim, ela olha com um olhar de amor. Esse é o verdadeiro amor. Entende? Um amor verdadeiro. Mas é um amor que vai ser, muitas vezes vai ser agressivo. Por que vai ser agressivo? Porque ela não sabe porque ela ama ele. Porque a alma ainda está em confusão. Porque ela não entendeu que a alma dela está procurando. O que a alma dela está procurando? Só que aquilo é ruim. Porque quando Deus ele vai criar Adão, ele cria Adão e Adão vira uma alma vivente. E aí, essa alma, vamos lá, como que vai ser essa alma? Como que vai ser esse relacionamento com Deus? Fala aí para mim. Vamos lá. Quando Adão ele fez Deus, tinha alguma violência? Perdão, falei errado. Quando Deus ele fez Adão, tinha alguma violência? Tinha
Tinha falta de diálogo entre Adão e Deus? Tinha abuso? Hã? Não. Então Deus, ele era um Deus que ele é perfeito, entende? Ele é perfeito. E quando ele criou Adão, Adão também era perfeito. Abra aí Gênesis 2, versículo 7, para me tentar trazer uma revelação mais concreta para você entender. Gênesis 2, versículo 7. Você entendeu o que eu quero dizer? Ó, deixa eu ver, peraí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só, o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então agora, eu quero que você imagine, eu quero que você feche seus olhos agora, que você comece a imaginar, e você comece a pedir para o Espírito Santo trazer essa imagem, esse desejo, essa saudade que a sua alma ela tem. E você não sabe que tipo de saudade é essa. Por quê? Se Deus ele criou uma alma vivente, então tudo aquilo que está dentro, que estava dentro de Adão era perfeito, era maravilhoso, era saudável, era algo que era tão fabuloso, era tão magnífico, que era tão perfeito que veio da mão de Deus, porque ele foi criado dessa forma. E você também foi criado dessa forma. Mas, mestre, por que que eu vivo essa vida de briga, essa vida de escassez, esse sofrimento de coisas que eu sinto uns sentimentos ruins dentro de mim? Porque sua alma ainda não foi tratada. Porque sua alma, ela precisa voltar para o estado original. Às vezes tem mulheres e homens aqui que eles se perguntam, cara, às vezes todo dia você se pergunta, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu sofro tanto? Tem mulher que fala assim, cara, eu vivo a minha vida inteira sofrendo. Mas é o corpo, gente. O corpo, vamos lá, o corpo. O corpo padece? Sim, mas o espírito acaba sofrendo também. O espírito, ele sabe de todas as coisas. E o espírito está aqui para te ajudar. Mas por que que você não compreende as coisas de Deus? As coisas que Deus está trazendo para você? Porque a sua alma não consegue entender que o espírito transmite para ela só e ela está desalinhada. Se sua alma está desalinhada, então não tem como ela receber as informações que o espírito quer passar para ela. Vocês viram a oração que eu fiz na hora que nós iniciamos? Meu corpo sujeita a minha alma sujeita a minha mente. Isso é uma oração de alinhamento para você entrar num alinhamento, porque o seu espírito é onde está a condução. O seu espírito é como se fosse uma, como é que é o nome? Agora esqueci. Uma usina hidrelétrica. Entende? Eu já dei uma aula falando disso. Depois eu vou dar essa aula para vocês. Se a mulher tiver dificuldade de amar, a mulher tem dificuldade de amar, igual eu estou explicando. É por conta da alma também. Porque, né, depois de muitas decepções, muitas coisas, acaba acontecendo isso. São traumas. São traumas. Eu sofro muito nas minhas emoções. Então, todos vocês que estão aqui, vocês vieram aqui com um propósito. Deus, ele colocou vocês aqui, principalmente você que nunca escutou falar sobre isso, porque você precisava ouvir isso, para você recalcular a rota da sua vida e caminhar. Chega de sofrer, você vai ficar sofrendo até quando? Nós já entramos no novo ano, e Deus te colocou bem nesse novo ano para você viver uma nova vida, porque já era para você estar vivendo essa vida nova. Você, o marido de vocês, que tem muita gente casada aqui, que está com um casamento que está meio bagunçado, mas vai ser alinhado. Tudo isso tem que ser alinhado, sem religiosidade, para que você venha entender quem você é em Deus, que você tem um propósito. Todos vocês ouviram a aula ontem do propósito? Quem não ouviu, eu coloquei lá, coloquei no grupo. Tem até gente pedindo sobre a aula da identidade, depois eu vou dar uma outra aula para falar. Semana que vem eu vou dar sobre identidade, porque eu vou fazer um treinamento também sobre identidade. Então eu vou alinhar vocês de uma forma que vocês nunca foram alinhados antes. E precisavam ser alinhados antes. Para que vocês venham viver a melhor estação da vida de vocês. Pode ter certeza disso. Então, o que que acontece? Só para a gente finalizar aqui. Adão, ele vem e ele peca, certo? E a alma dele foi contaminada. A alma foi contaminada. Só que eu quero trazer para você, aqui nessa aula, né? Enfim, ou melhor, dentro do treinamento eu explico mais sobre essa parte. Eu não posso falar isso aqui, porque isso aqui é uma parte muito profunda. É onde eu vou tocar na parte da amnésia. São coisas que não tem como falar aqui. Por quê? Quando quando a alma ela esquece,
quando ela tem a amnésia é esquecer, tá, gente? Igual nós acabamos de ler os Salmos 42. Depois vocês leiam sozinho esses salmos para você entender, né, o que é amnésia. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que tem saudade? Quem sente saudade de algo e não sabe explicar? Sabe, aquela solidão. Não, eu vou ser mais direto. Aquela solidão que você sente lá no fundo da sua alma. Que você sente uma falta de algo. Sabe, aquele vazio que você sente lá no fundo da sua alma. Olha lá, sinto isso. Aquela angústia que muitas vezes você pede até a morte para Deus, porque você não aguenta mais viver aqui na Terra. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? É porque essa alma que está dentro de você, ela não se lembra de como ela foi formada. Só que está dentro dela. Ela lembra por insights. Sabe quando você tem um déjà vu? Nossa, eu tive um déjà vu, uau! É uma lembrança da alma. Abra aí Isaías, vai. Eu não ia ler esse texto aqui não, mas eu vou mostrar para vocês aqui. A amnésia da alma. Isaías, agora eu só preciso lembrar aqui, Isaías 46. Abre aí no 46, deixa eu ver se é esse versículo mesmo. É muita coisa na minha cabeça, tá? Ah, achei. Isaías 46, versículo 9, vamos lá. Olha só. Primeiro eu quero que você entenda. Em Isaías 43, Deus vai dizer para você esquecer o passado, certo? Deus ele fala lá em Isaías 43, eu não lembro o versículo, para esquecer o passado. E no Isaías 46, versículo 9, olha o que Deus ele vai dizer. Ó. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Aqui, os religiosos eles entram em uma transe, uma contradição, porque eles não entendem isso aqui. Isso aqui, ó, lembrai-vos das... Por isso que eu falo, a Bíblia tem vários códigos. Se você não tiver um mentor, ou se você não tiver olhos proféticos, você nunca vai achar esses códigos. Olha só, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Por que que Deus fala para você lembrar do passado, das coisas da antiguidade? Isso, Isaías 46, versículo 9, Ronaldo. Ronaldo é a Dani, né? Isaías 46, versículo 9. Por que que Deus fala para a gente lembrar do passado, gente? Se em Isaías 43 ele fala para esquecer do passado. Em Isaías 43 ele fala esquecer das coisas passadas que você viveu aqui na terra de ruim. Só que quando ele fala para lembrar das coisas passadas desde a antiguidade, ele está falando da eternidade. Essa palavra antiguidade aqui quer dizer eternidade, quer dizer coisas muito antigas, que é lá na eternidade. Até aqui vocês entenderam? Aqui, sabe o que Deus está querendo dizer? Acorda a alma, desperta da amnésia, lembra de quando você esteve comigo. É isso que Deus ele quer fazer na vida de cada um de vocês, despertar a amnésia da alma de vocês. Estão entendendo, sim ou não? Faz sentido para vocês, sim ou não? Então, a sua alma, muitas vezes, ela não lembra de como ela foi formada. Ela não lembra daquilo que é grandioso, daquilo que é poderoso, daquilo que é saudável, daquilo que é amável. Aquelas maravilhas, né? Aquelas maravilhas que havia no coração de Deus, que foi passado para você. Alma, e às vezes você não entende. Essas guerras que você luta, essas guerras internas, essas coisas que você está passando nas suas emoções, esse ânimo dobre, que às vezes você até coloca a culpa na sua TPM, mas não é a TPM. Nossa, é meus filhos, é meu marido, que não sei o quê. O problema é você, é a sua alma, o problema é você que não conhece a sua alma. O problema é você que nunca se preocupou com a sua alma. Muitas pessoas hoje se preocupam em cuidar do corpo, em ficar, né, em ficar forte, ficar malhado e tudo mais, mas e a alma? Às vezes a pessoa se preocupa com roupa, com sapato, se preocupa com a casa, se preocupa com o mundo todo, mas nunca se preocupou com o que está dentro de você, que é mais importante, sua alma. Todo mundo hoje, eu quero voar no espírito, eu quero ser arrebatado, eu quero ser batizado, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas cadê a alma? Cadê o cuidado da alma? É verdade, Tainá. Cadê o cuidado da alma? Eu vejo várias pessoas falando, Messi, mas e o espírito? Querido, você precisa focar primeiro na alma. Olha primeiro para ela. O necessário primeiro é curar a sua alma, para depois você cuidar das outras coisas. Então a alma, se ela não estiver conectada com Deus, a alma, se ela não estiver alinhada, a alma, se ela não estiver toda limpa, ela nunca vai discernir as coisas que vêm do alto. Ela nunca vai saber as coisas que vêm do alto. Quer saber por quê? Porque ela foi moldada pelas coisas da terra.
Ela foi moldada pelas coisas terrenas. Ela teve que aprender as coisas do mundo. E ela teve que ela teve que ser moldada em uma outra cultura. Ela teve que se virar no mundo. Por isso que você não sabe quem você é. Muitas coisas nem é demônio, tá? É você mesmo, com todo respeito. Porque demônio se expulsa. Emoções são tratadas. Entende? É sua alma que está desalinhada. E esses petis que você dá, às vezes, como mulher, ai, que meu marido não sei o quê, ai, que meus filhos não sei o quê, é sua alma desalinhada. Eu tô falando aqui das mulheres, mas isso aqui serve para mulher e para homem, tá, gente? Amém? É que na verdade tem mais mulher do que homem, né? Mas serve para os dois, viu? Ok? Então, isso é importante você entender. É importante você entender. É que, na verdade, o homem ele esconde as emoções, né? Muitas vezes o homem esconde as emoções, mas ele sente. Ele só esconde, mas ele sente. Entende? Então, isso aqui é muito importante todos vocês saberem acerca desse assunto que eu estou passando para vocês. Entende? Então, entenda algo. Vamos lá. Eu quero que você entenda. A sua alma tem que estar conectada com o seu espírito. O seu espírito, ele já é de Deus. O seu espírito já faz parte de Deus. O espírito, ele é um fragmento do coração de Deus. Então, o espírito não precisa batalhar por aquilo que ele já é. O problema está sempre na alma. O espírito, ele já tem. Só que o espírito, quando a alma ela está desalinhada, ele está adormecido, porque ele não consegue entrar em ação. Se é que vocês estão entendendo? Então, o espírito, ele sempre vai batalhar para trazer as coisas do céu, porque ele já é o céu. O espírito já é o céu. Jesus dentro de vós é a esperança da glória. O espírito, gente, nós estamos nesse exato momento, todos vocês que estão aqui, você está na terra, mas dentro do seu espírito você está assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus e com o Espírito Santo. Todos vocês que estão aqui. Todos. Todos, todos, todos. Estão entendendo? Então, o espírito, ele quer manifestar, o seu espírito, ele quer manifestar para a sua alma aquilo que é glorioso, que é sobrenatural. Mas por que vocês não recebem o sobrenatural? Porque a alma está fragmentada. A alma não está conseguindo entender aquilo que o espírito quer passar para ela. Então, a prosperidade que vem do espírito, não consegue passar para a alma. Entende? E outra coisa que não sei se você entende, a prosperidade ela vem das mulheres. E coisa que vocês não conseguem entender. É que a sua família, a sua casa, né, muitas vezes está passando por dificuldade financeira e emocionais. Sabe por quê? Porque a mulher não entendeu que a prosperidade e o sucesso do casamento está nas mãos dela. Depois eu vou dar um treinamento só para vocês, mulheres, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Seu espírito, ele não precisa provar nada. O seu espírito, ele é de Deus. Querido, seu espírito, para você ter uma ideia, se você morrer aqui agora, seu espírito volta para Deus, seu corpo volta para o pó, e a sua alma, ninguém sabe o paradeiro. Mas o espírito volta para Deus, porque o destino dele, o destino do seu espírito, é que você é um espírito e você retorna para a eternidade. Só que agora aqui tem um segredo, que eu falei aqui, algo que eu não sei se vocês conseguiram perceber, não sei se você conseguiu capturar essa revelação. Mas em João, agora eu não lembro o versículo. Peraí, deixa eu procurar aqui. Calma aí, rapidinho. Eu sei que está em João. 1 João. Só um momentinho. Porque é tudo ao vivo. Daqui a pouco eu vou. Pode falar. Vamos lá. Achei aqui, pessoal. Peraí. Tá em. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Eu achei que era 1 João, mas é 3 João. Abre aí. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Oh, meu Deus. Peraí, gente. Eu tô falando. Peraí, rapidinho. Só me dá um minutinho.
Pronto, voltei. E tinha gente me chamando aqui. Vamos lá. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Olha só. Olha o que vai dizer. Amado, desejo que vai bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Só que aqui, em outras traduções, deixa eu abrir aqui uma outra tradução aqui. 3 João 2. Vai dizer, peraí. Ó, achei o versículo que eu queria. 3 João 2, 1, versículo 2. Amado, oro na expectativa de que tenhas uma boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Amém? E tem outras traduções que falam, assim como prospera a sua alma, não, você prospera assim como prospera a sua alma. Então preste atenção, isso aqui é muito poderoso vocês entenderem, poderoso demais se vocês entenderem isso aqui. Por quê? Aqui deixa bem claro, você só prospera segundo a sua alma prospera. Eu vou traduzir para você isso aqui. Enquanto a sua alma não for livre dos laços de alma que aprendem, né, que atou ela, que amarrou você, você nunca será capaz de falar das coisas da eternidade que estão dentro de você e trazer e traduzir claramente a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Enquanto a sua alma não estiver preparada, ela nunca vai conseguir usufruir dos benefícios dos céus. Então, com todo respeito, você pode tentar de todas as formas, mas você nunca vai prosperar se a sua alma não for tratada e cuidada. Esse é o primeiro passo, a primeira etapa para você fazer. Tem gente que tenta de tudo, né? Tem gente que faz vários métodos, faz um monte de coisa, mas nunca dá certo. Já teve gente que teve a oportunidade de fazer treinamento comigo, passou tempos e tempos tentando fazer um monte de coisa, não conseguiu e voltou para fazer o treinamento, porque viu, só perdeu tempo. Ficou 6 meses fora tentando de outra forma, quando voltou viu que o atalho era esse. As pessoas elas gastam dinheiro com tudo, mas não quer cuidar da própria alma, da própria saúde mental, da própria vida. Entende? É importante você entender isso. E lá em Provérbios 4, versículo 7, fala para você investir tudo que você possui na sabedoria. Só que como a mentalidade religiosa está matando, né? O povo está perecendo por falta de conhecimento, então as pessoas não entendem isso. Isso é muito sério. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, quando Jesus... isso aqui é muito sério, por quê? Quando Jesus ele chega e ele fala assim, ó, apartai de mim, maldito, fazedores de iniquidade. Porque ou seja, ele mesmo diz, porque eu não te conheço. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando com o Espírito. Ele não está falando com quem ele não está falando com quem está falando com ele, com a alma. Ele está falando com o Espírito que entrou nela. Então aqui você vai entender que, vamos lá, pessoal, quem vai, essa parte aqui é muito muito importante você entender. Quem vai para o inferno não é o Espírito, é a alma, ok? A alma que tem a tendência de ir para o inferno. Porque, igual eu expliquei aqui, se você morrer agora, seu espírito volta para Deus, seu corpo volta para o pó, e sua alma ninguém sabe o paradeiro. Entende? E lá em Salmos 42, deixa isso, mostra sobre isso, fala, minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e apresentarei diante de Deus? Entende? Aqui está falando sobre o corpo, aqui está falando sobre o espírito, aqui está falando da alma. Entende? Então, ela está falando principalmente, aqui eu quero que vocês entendam, isso aqui é muito importante vocês pegarem toda essa dinâmica, porque a sua alma, se ela não estiver alinhada da forma que ela tem que estar, você sempre vai quebrar a sua cara aqui na Terra. Entende? Por isso que esse tema e todos os temas sobre propósito, identidade e alma, por mais que seja um tema diferente, está tudo ligado. Porque tudo isso é um alinhamento que você precisa fazer um processo para que todos vocês possam ser libertos e livres e possam viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na Terra. Amém? Todos vocês entenderam sobre isso? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Só para finalizar, muitas pessoas também que me perguntam sobre o beijo. Eu vou falar isso aqui também. Vocês têm dúvida? Se tiver dúvida, pergunta aí a dúvida aí. Pergunta aí.
Quem sabe a sua dúvida não tira a dúvida de outras pessoas também. Agora é a hora. É isso mesmo, Tainá, esses estudos já é a terapia, mas é isso mesmo. Ah, você fala o quê? A terapia que você fala o quê? O treinamento completo? Não, na verdade não, porque no treinamento tem muito mais coisas. Mas sim, esse estudo aqui já serve já como um tratamento já para vocês já, Não, eu entende? falo sobre a questão da terapia mesmo, porque, tipo, a médica tinha falado que eu precisava de terapia, eu já tô Ah, fazendo sim. terapia. Não, então, eu vou ser sério para você, a terapia, sim, é importante, mas é mais importante os terapeutas que entendem o lado espiritual. Igual eu sou um terapeuta espiritual. Então, a gente tem que entender, os discípulos de Jesus também eram terapeutas. Eles eram terapeutas espirituais. Eles eram, além de ser apóstolos, eram empresários, terapeutas. Isso é muito importante vocês entenderem isso. E cada um também tinha um ministério. Claro que eu não estou falando que as terapias não ajudam, ajuda. Só que aqui já é um tratamento mais completo, aonde vai tratar das raízes, porque a terapia não trata da raiz espiritual. A terapia trata das emoções, entende? Trata, sim, algumas coisas, mas não trata 100%. Então é importante vocês entenderem. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu posso seguir aqui essa parte que eu vou falar sobre o beijo. Bom, deixa eu falar aqui. Muitas pessoas perguntam para mim sobre o beijo, né? Se pode beijar antes do casamento, se não pode beijar. A questão do beijo, ela é muito profunda. A questão do beijo ela é muito profunda. Por quê? Quem foi que beijou o rosto de Jesus? Fala para mim. Hum? Então, quando você fala, né, melhor, quando você não está, né, no relacionamento sério com qualquer pessoa e você acaba beijando, sabe que um beijo pode ficar marcado por anos? O beijo também marca a alma. O beijo também deixa a marca na alma. Tem várias coisas, entende? Mas o laço de alma faz você ter perturbações. Por exemplo, muitas pessoas que vivem tendo pesadelos. Sabe qual que é o real motivo? A alma. Pode fazer a sua pergunta, Ruth. Fique à vontade. Shalom, Guilherme. Na verdade, eu estou no trabalho, então eu fico só ouvindo, mas agora deu uma oportunidade e você falou sobre a libertação, sobre a questão de almas, exatamente a questão de alma. Então, eu vou te dar um exemplo para você me explicar algo que veio na minha mente a hora que você falou e eu fiquei na dúvida. Vamos supor, você liberta uma pessoa, vamos supor que ela teve vários namorados, né? Várias pessoas, hoje ela aceitou Jesus, quer fazer esse desligamento de alma. A gente faz o desligamento da alma. A pergunta é, só o desligamento de alma de cada pessoa é o suficiente? A alma consegue se desligar dessa situação? Ou, além de você fazer o desligamento daquela pessoa, você tem que fazer o desligamento de todas as pessoas que estavam envolvidas com aquela pessoa? Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Você quis dizer, Entendeu? tipo assim, você teve o antigo namorado, mas antes você teve outros namorados. Você está querendo dizer, tipo assim, tem que quebrar um por um, ou um treinamento já quebra tudo. É isso que você quis dizer? Não, eu quis dizer sobre pessoa. Vamos supor, o exemplo da prostituta. Vamos lá, eu vou tentar. Vamos supor, a prostituta, ela tem vários homens, certo? Passou por vários homens. Aí, digamos que um rapaz, aí ela tem mais uma relação com outro rapaz. Esse rapaz vai para a igreja, aceita Jesus, muda de vida. Aí ele traz a consciência que ele se envolveu com uma prostituta. Aí ele vai lá e vai fazer essa quebra de maldição, essa quebra de laço de alma. A pergunta é, só fazendo a quebra de laço com essa prostituta funciona? Ou ele tem que fazer a quebra de laço com a prostituta e todos os homens que passou por ela? Não. Sim, eu já tinha entendido a sua pergunta, só que eu acho que você que não entendeu a resposta. A resposta não, a forma que eu te perguntei de novo. Porque é o seguinte, sim, eu entendi o que você quer dizer. Se essa pessoa ela fizer a quebra de um laço de alma, todas as almas que estão conectadas com ela têm que ser quebrada também, entende? Ou seja, todos os relacionamentos, todas as pessoas que passou pela vida dela têm que ser quebradas. Só que é um processo nisso, entende? Ou seja, tem pessoas, igual eu falei, tem pessoas que já fez comigo o treinamento 2 vezes. Por quê? Porque é muita coisa, às vezes é muita situação que essa pessoa, igual essa questão sobre a prostituta, que a prostituta são milhares e milhares e milhares mesmo. Por mais que eles não entendam, porque vai juntando.
vai juntando. Se você teve uma relação com a pessoa que já se relacionou com 10 pessoas, você está se relacionando com ela e com as 10 pessoas, e todas as pessoas. Então, ou seja, vira um problemão. Isso aí você entendeu. Então, assim, sim, quebra. Quebra, sim. O propósito é quebrar todo o laço de alma e deixar sua alma sem nenhuma alteração, sem nenhum tipo de fragmento que não seja dela, que seja assim que faz parte dela. Entende? Porque sua alma, quando você tem a relação, igual eu expliquei, a alma, quando ela é quebrada, ela é igual um espelho todo rachado. Já viu um espelho rachado? Ela fica assim, daquele jeito, fragmentada. E o diabo, ele se aproveita dos fragmentos. Enfim, tem muita profundidade nisso aqui. Sim, mas Entenderam? então quer dizer que, vamos supor, se eu falar, fulano de tal se desliga, mas aí não, aí tem que fazer o desligamento de cada pessoa mesmo. Essa parte que você está falando aí que eu não estou entendendo. De cada pessoa, como assim? Eu preciso tratar com você e com a outra pessoa? É isso que você está querendo dizer? É tipo assim, Pode falar. não, é que nem a história da prostituta mesmo, que é assim, aí quebra o laço de alma com ela, mas aí depois tem que continuar fazendo quebra de laço com a pessoa para quebrar sobre as outras pessoas que ela teve, é isso? Para realmente Não, a alma minha se irmã, limpa? não. Ó, é igual eu expliquei, é só com você. Só com você. A outra pessoa, não preciso tratar com ela, e só quebrando com você, já quebra dela, já quebra a sua parte, a parte da sua alma que estava com ela, volta para você. Agora eu entendi o que você está querendo Entendi. dizer. Não se quebra de todas as pessoas, lógico que não. Porque a sua parte, só o seu envolvimento com ela que se quebra. Entende? Só se essa pessoa também for fazer o laço de alma e ela se libertar também. Aí a alma dela volta a ser limpa. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Mas não é dessa forma, não, tá bom? Não é também tão Entendi. difícil assim. Porque se você é uma pessoa que você quer ser livre, se você quer ser livre, você não precisa da concordância da outra pessoa para ser livre. Você só precisa tirar Entendi. o que tá dentro de você que faz parte dela, a marca dela. Entende? Não precisa, vamos Entendi. supor, não precisa fazer com você e com todas as pessoas que você já teve relação. Não é isso. Era essa a dúvida, né? Agora eu entendi melhor. Amém? Se fosse assim, ia ser Entendi. difícil mesmo, tá, irmão? Se fosse assim, ia ter Era que, para ser ia ter que quase libertar todo impossível, porque mundo. aí tem pessoa que já morreu, já foi embora. Não, então a gente trata com a alma, igual eu tô falando, porque o fragmento da sua alma, vamos supor, se você tem uma relação, todas as pessoas que você se relacionou, o fragmento da sua alma tá junto com essa pessoa. Na hora do treinamento, eu faço várias orações, faço várias renúncias, e no último dia eu fecho as portas da alma. São 3 sessões o meu treinamento. Na última sessão é onde nós fechamos as portas da alma. Nas 2 primeiras nós fazemos renúncias, certo? Sempre no finalzinho fazemos renúncias. E aí é onde eu mesmo peço para os anjos pegar todo fragmento que não faz parte da sua alma e levar embora e trazer o seu de volta. E é isso que realmente acontece. Entendeu? Entendi. Tá bom, então, Amém? era só isso mesmo. Obrigada, Deus Maravilha. abençoe. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou podemos seguir para a renúncia? Ninguém tem mais dúvida, não? Cadê a Marlene? Já foi embora? A Marlene tá aí, ó, Marlene. Não, deixa ela quietinha. Cadê a Marlene? Marlene, ela falou que tá ouvindo, ela tá com fone, né? Bom, então vamos lá. Ninguém tem mais dúvida, não? Podemos finalizar? Então tá bom. Feche os seus olhos aí agora, então. Nós vamos entrar na parte da renúncia. Se alguém tiver alguma dúvida, depois da renúncia, você faz a sua pergunta aí. Ok? Que é bom que eu já deixo gravado aqui. E a gente segue para as dúvidas. Espera aí, só um momento. Pronto. Feche seus olhos aí. Vamos lá. Vamos orar agora. Fala assim, Pai, em um nome poderoso de Jesus, nessa hora, eu me apresento diante da tua presença santa e poderosa. Eu me coloco agora diante do teu tribunal. E eu coloco a minha alma no teu altar agora. Eu reconheço, Pai. Fala assim, eu reconheço que ao longo da minha vida existiram conexões, existiram alianças, palavras, experiências que prenderam a minha alma e me afastaram do verdadeiro propósito. Fala assim, Pai, nessa hora, nesse dia, eu renuncio toda aliança emocional, sexual, espiritual e familiar que não nasceu do teu coração.
Eu rompo agora, no poder do nome poderoso de Jesus, toda atadura de alma legítima, ilegítima, que me prendeu a pessoas, lugares, palavras, traumas, abusos, rejeições e memórias do passado. Fala assim, pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus agora, eu cancelo toda a legalidade espiritual criada por pactos conscientes ou inconscientes. Eu declaro que nenhum vínculo maligno terá mais poder sobre mim a partir de agora. Eu retiro agora toda raiz de dor, toda raiz de rejeição, de abandono e culpa que foi plantada dentro da minha alma. Fala agora, eu arranco agora. Coloca a mão no seu coração, como se estivesse arrancando agora. Faz um ato profético. Fala, eu arranco da minha alma agora toda a raiz que foi plantada. Eu renuncio agora toda a ligação emocional com relacionamentos passados, com pessoas vivas ou mortas, com palavras de maldição, com músicas, hábitos, vícios ou comportamentos herdados da minha linhagem familiar. Eu declaro agora que a minha alma pertence ao Senhor Jesus. Eu revogo toda palavra que me amarrou ao passado nessa hora. Eu quebro toda a cadeia emocional, espiritual e sexual. Eu ordeno agora, no nome poderoso de Jesus, que toda a energia, que todo fragmento ou pedaço da minha alma aprisionado em outros lugares ou pessoas seja liberada agora e retorne para mim restaurado pelo Espírito Santo. E da mesma forma, tudo que não me pertence, tudo que foi depositado dentro de mim por outras pessoas, experiências ou alianças, eu devolvo agora, em nome de Jesus. Fala assim, anjos, pega agora todo fragmento que não é meu e leva embora e resgata os meus agora. Agora, eu recebo cura emocional nessa tarde. Eu recebo libertação na minha alma, ataduras estão sendo quebradas agora. Eu recebo restauração na minha identidade agora, celestial. E eu declaro que a minha alma está sendo alinhada ao propósito original de Deus. Pura, livre, curada e cheia da presença do Espírito Santo. Fala assim, toda fragmentação, toda amnésia espiritual, toda dor escondida no inconsciente, seja curada agora pelo poder do Espírito Santo. Fala assim, eu me posiciono agora como filho, filha de Deus. E eu declaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir de hoje eu não sou mais um prisioneiro. Não sou prisioneiro de memórias, de alianças ou de dores. Mas eu sou livre no Espírito. Minha alma está sendo realinhada ao reino agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E só se você concorde, agradeça a Deus aí agora, em nome de Jesus. Aleluia.